Boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Espiritismo à Luz da Bíblia. Nós agora estamos dando umas sugestões de livros espíritas, que é para a pessoa fazer uma votação. Quem quiser votar, se inscreve no nosso canal, ou pode votar sem se inscrever. O importante é você se interessar pelo livro e começar a ler, porque aqui o primeiro livro espírita para votação é a Bíblia. Claro que a Bíblia é o fundamento, não há outro fundamento. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós, espíritas, seguimos a Jesus, mas o Jesus verdadeiro, o Evangelho vivo, onde você não honra Jesus só com os lábios, você honra com o coração, com as tuas atitudes, com os teus gestos. Aí você demonstra que você compreendeu a grandeza do reino de Deus. O reino de Deus não é só aquele sepulcro caiado, não é só por fora, ele tem que ser por dentro, uma renovação moral e espiritual das pessoas. Ela quer compreender aquele último mandamento que Jesus falou em João 13, novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então é isso, você tem que aprender a amar as outras pessoas. Jesus lá no Sermão da Montanha, ele disse o quê? Amar os seus inimigos. Pô, ele quase foi apedrejado. Se você parar para olhar, ele deve ter sido quase apedrejado. Que vai falar para amar os inimigos, amar os romanos. O romano estava tudo escravizando eles, roubando, tacando fogo. Roma foi um inferno na vida do judeu. O judeu não queria ouvir a Deus, aí estava sendo castigado. Se vocês lerem lá em Deuteronômio 28, é um capítulo bem longo, hein? As bênçãos e as maldições. As bênçãos é pequenininha. Depois eu mostro aqui para você a bênção. E as maldições são enormes. É Deuteronômio 28. Depois eu mostro para vocês. Então hoje aqui nessa passagem que nós vamos olhar, eu vou falar sobre esse livro aqui, Pelos Caminhos de Jesus. Esse aqui, ó, é do Divaldo Franco. O espírito é da Amélia Rodrigues. Ela conta algumas passagens de quando Jesus estava aqui na Terra. Mas antes aqui na Bíblia está escrito assim, ó, João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade não é ler a Bíblia, pai. Conhecer a verdade é entender que você é um espírito eterno e está aqui para superar os erros do passado. Muita gente vem de lá para cá, fala para Deus que vai chegar aqui, que vai fazer assim, assado, chega aqui e faz tudo errado. Acaba tacando fogo, arrumando guerras, e como alguns estão fazendo aí, então quer dizer, fazendo errado. Está fazendo a obra do maligno. Quando Jesus foi crucificado lá, um pouco antes, ele foi levado para Pilatos. Aí a mulher do Pilatos teve um sonho e falou para o Pilatos, olha, eu tive um sonho hoje que é para você não se meter com esse justo. Aí Pilatos, eu sei, ele não tem nada a ver, ele é um cara bom pra caramba, eu também achei ele maneiro a pampa, mas os sacerdotes aqui de Israel tá tudo brabo com ele e quer pegar de qualquer jeito, porque ele falou que é para não ficar levando sacrifício, isso não adianta nada, tem que mudar a vida, amar os inimigos, então o pessoal está revoltado com ele, que eles gostam de apedrejar, e ele falou que é para não apedrejar ninguém. Eles levaram até uma mulher para ele tacar pedra nela, falando Pilatos, né? Uma tal de Madalena. E a mulher se arrependeu e se tornou uma seguidora dele, e hoje virou até santa pela igreja, a própria de Roma, a própria igreja de Roma reconheceu a santidade dela. Então o que acontece? Ele falou, então vou fazer o seguinte, hoje é a Páscoa, dá para soltar um prisioneiro. Vamos perguntar ao povo quem que eles querem que solta. Aí chegou lá, levou Jesus lá na frente e levou um prisioneiro chamado Barrabás, que era um assassino cruel, gostava de tacar fogo nas florestas, jogar bomba no território dos outros, roubar todo mundo. Era um cara igual esses que estão por aí querendo tomar a terra dos outros. Aí ele me pega e falou, claro que eles vão mandar soltar Jesus, né? Um cara bom, a pampa, pô, só quer falar do amor, então quer dizer, vai soltar Jesus. Aí chegou lá e falou, vocês querem que solta quem? Aí o mesmo povo que chegou lá dizendo, Osana, Osana, o rei de Israel, não sei o que, o filho de Davi, chegou na hora e falou, solta o Barrabás. Então quer dizer, olha quem que eles pediram para soltar, Barrabás. Em vez de pedir para soltar Jesus, eles preferiram Barrabás. Então hoje a nossa humanidade está fazendo a mesma coisa. Em vez de preferir Jesus, está preferindo Barrabás. Barrabás é a maldade, é o mal que está imperando. Eles estão dando moral para o mal.
Eles pensam, ah, vou fazer o que eu quiser. Está fazendo o que quiser para destruir a própria vida. Porque depois vai ficar difícil. Se inscreva no nosso canal, visite a nossa playlist, que eu falo sobre muita coisa lá. Então vamos dar uma olhada aqui no capítulo 5 desse livro. É o Prenúncios da Nova Era. Olha os desenhos, feitos por espíritas mesmo. Uma pessoa, um espírito, desenhou esses desenhos aqui. Eles é que fizeram. Então aqui no Prenúncio da Nova Era, ele começa contando quando Jesus chegou. Que o judeu lá na terra de... Ele estava ali perto de Cafarnaum. Ele chegou lá, todo mundo só vivia na dele só. Mas aí chegou Jesus. Os estranhos chegaram discreto e dominaram-os. Convidaram-os um a um para o não esperado ministério, fascinando-os depois com a tônica de um amor dantes nunca experimentados. Então, quer dizer, ele chegou falando de amor. Eles esperavam um dominador, guerreiro e tudo, mas não, ele era uma pessoa boa. Poderoso era, porém manso, portador de uma bondade que impregnava de forma inapagável. Então ele pega e começa a transformar a vida dos discípulos. O pessoal só sabia pescar. De uma hora para outra estava sendo perseguido pelo judeu e pelo romano e pelos sacerdotes. Eles tiveram que se esconder em caverna, entrar em buraco, fazer um monte de coisa. Então o que acontece? Essa é a boa nova que Deus trouxe para a gente. É essa, que você tem que amar a todos sem distinção. Então, em razão disso, cabe-nos instaurar o primado do bem, sempre gentis e fraterno, vivendo mais a lição que a preconizando para os outros. Ovelhas mansas que somos, deveremos conquistar os lobos ferozes, ao invés de os temer, e arrastá-los para o mesmo rebanho. Então é isso, se você é uma ovelha de Cristo, você não pode agir como um lobo, você tem que agir como uma ovelha, e conquistar o lobo para você. Essa novela que acabou aí, essas novelas estão mostrando um monte de gente se regenerando, um monte de criminosos se transformando. Então é isso, a gente tem que ajudar as pessoas a se transformar, estimular elas a mudarem o caminho. Vocês leiam esse livro que vocês vão gostar, Pelos Caminhos de Jesus. Quem gostar dele, dá um voto, se inscreve no nosso canal. Depois eu vou trazer mais livros, que tem outros livros ainda para a gente olhar. E visite a playlist, que lá eu falo sobre muita coisa, sobre a Bíblia e o Espiritismo. Valeu, gente? Uma boa noite para todos, que Deus abençoe.